nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A comunhão sacrílega, a mais grave ofensa a Nosso Senhor. Sobre a Eucaristia, Santo Tomás de Aquino ensina: por reverência a este sacramento, ninguém o toque sem que seja consagrado. Deixa bem claro deste modo que não só os vasos sagrados do altar são consagrados para este propósito santo, mas que também as mãos dos sacerdotes são consagradas para tocar este sacramento. Afirma, pois, o doutor Angélico, que não é lícito a mais ninguém tocá-lo, a não ser para salvá-lo da profanação. Fonte São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Diz Santo Antônio Maria de Claret sobre a comunhão sacrílega: não há praticamente nenhum crime que mais ofenda a Deus do que o da comunhão sacrílega. Os santos padres o demonstram com palavras e exemplos assombrosos. Aquele que comunga em pecado mortal comete um delito maior que o de Herodes, diz Santo Agostinho, mais horrendo que o de Judas, diz São João Crisóstomo, mais terrível do que os cometeram os judeus, crucificando o Salvador, dizem outros santos. E a tudo isso acrescenta São Paulo: será réu do corpo e sangue de Cristo. Isso diz a glossa. Será castigado como se, com suas mãos, tivesse matado o Filho de Deus. Fonte Santo Antônio Maria Claret, livro Caminho Reto e Seguro para se chegar ao céu. A comunhão sacrílega é uma das ofensas mais graves a Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos desconhecem a existência da mesma e não se preparam para receber a Eucaristia. Outros não veem nenhum mal por desconhecer as consequências e os efeitos de tamanho ultraje. A comunhão sacrílega ocorre quando a pessoa recebe Jesus Eucarístico sem o devido preparo, ou seja, com pecados mortais pendentes de serem perdoados através da confissão. Este é um pecado que corrói vorazmente o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e também faz pesar a justiça de Deus sobre os homens. Os santos são unânimes em proclamar a gravidade deste pecado. Quem faz comunhão sacrílega recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo, a Satanás para fazê-lo reinar, e a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás. São Cirilo de Alexandria. Confessai-vos com humildade e devoção, se for possível, todas as vezes que fostes comungar, mesmo que na consciência não estejais sentindo nenhum remorso de pecado mortal. São Francisco de Sales. Também eu levanto a voz e vos suplico, peço e esconjuro, para não vos abeirardes desta mesa sagrada com uma consciência manchada e corrompida. De fato, uma tal aproximação nunca poderá chamar-se comunhão, ainda que toquemos 1000 vezes o corpo do Senhor, mas condenação, tormento e redobrados castigos. São João Crisóstomo. Também um outro grande santo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, nos diz sobre a comunhão em estado de pecado mortal: antes de te aproximares da mesa eucarística, examina sempre a tua consciência, e se por desgraça tiveres remorso de alguma falta grave, purifica a tua alma pela confissão sacramental. Quanto aos culpas veniais, esforça-te por tirá-las de tua alma, ao menos as que forem deliberadas, e afasta de ti tudo o que não seja Deus. Ai daquele que comunga indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo e, portanto, come-o e bebe-o para sua própria condenação. Que dirias do perverso que, tirando a sacrossanta hóstia da âmbula sagrada, a atirasse a um vil monturo? Pior do que isso, diz São Francisco Ferrer,
faz aquele que tem a ousadia de comungar sacrilegamente, porque de certo modo atenta contra o corpo de Jesus Cristo, obriga esta vítima inocente a morar em seu coração cheio de corrupção. Entrega o Cordeiro Imaculado nas mãos dos demônios, que o insultam da mais horrenda maneira. Mas ai do sacrílego, ai de quem tem a ousadia de tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo, chegando-se indignamente à mesa sagrada. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, Meditações para todos os dias e festas do ano. Tomo 2, desde o domingo da Páscoa até a 11ª semana depois de Pentecostes, inclusive. Se não fosse a Santa Comunhão, eu estaria caindo continuamente. A única coisa que me sustenta é a Santa Comunhão. Dela tiro forças, nela está o meu vigor. Tenho medo da vida nos dias em que não recebo a Santa Comunhão. Tenho medo de mim mesma. Jesus, oculto na hóstia, é tudo para mim. Do sacrário tiro força, vigor, coragem e luz. Aí busco alívio nos momentos de aflição. Eu não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia no meu coração. Fonte, Diário de Santa Faustina, número 1037. A instituição da Eucaristia na Santa Ceia, o sacramento por excelência, o maior milagre de Jesus Cristo, o maior tesouro que Ele nos deixou, que é sua presença contínua nesta terra. Em seu glorioso pontificado, o Papa São Pio X, de 1903 a 1914, impulsionou extraordinariamente a piedade eucarística. Ele recomendou a comunhão frequente quando declarou que todos os fiéis têm liberdade de receber a Sagrada Comunhão com frequência e até diariamente, como é desejo de Jesus Cristo e de sua Igreja, e que, portanto, não se deve negá-la a ninguém que se aproxime da Sagrada Mesa em estado de graça e com reta e devota intenção. O Sumo Pontífice também incentivou a primeira comunhão concedida às crianças. Para isso, bastando que elas soubessem distinguir entre o pão eucarístico e o pão material ordinário. E que quanto à doutrina, existiria apenas que elas tivessem certo conhecimento dos rudimentos da fé. Incentivando a comunhão frequente e a aproximação das crianças à mesa da comunhão, São Pio X concorreu eficazmente para que as ideias modernistas e jansenistas não se expandissem nos ambientes católicos de então. Com efeito, as heresias jansenistas, alegando um falso respeito e negando a misericórdia infinita de Deus, enfraquecia a devoção ao Santíssimo Sacramento. Esse santo Papa, que passou para a história como pontífice da Eucaristia, sintetiza o mais excelso de todos os sacramentos, que, como sabemos, são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio, com essas eloquentes palavras: a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam, porque podemos comungar. Conforme São Tomás de Aquino, todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia, como para o seu fim. O doutor Angélico ainda afirmou que a dádiva do Divino Sacramento é uma graça de heroísmo na luta, e que seu efeito próprio é não só o de amortecer em nós o fogo das paixões, como de tornar-nos invencíveis contra todas as potências infernais. Ele defendeu a tese de ser o Santíssimo Sacramento o maior dos milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento por excelência,
a maravilha das maravilhas, o maximum miraculum Christi. Neste mesmo sentido, Santo Agostinho, de modo muito inspirado, assim se manifestou sobre esse milagre divino. Que Deus, como ser infinitamente sábio e infinitamente poderoso, não poderia e nem saberia dar-nos mais precioso mimo do que o da Eucaristia, visto que neste dom se nos dava a si mesmo. Não seria, portanto, ingratidão para com nosso Senhor Jesus Cristo desprezar essa tão excelsa manifestação do amor divino se recusássemos esse alimento espiritual que Ele misericordiosamente nos concedeu? Claro que sim. Ademais, seria desprezar uma graça que aumenta a nossa união com Deus, que nos propicia uma prelibação da visão beatífica, uma dádiva que nutre nossas almas, fortifica nossas virtudes, conserva e aumenta em nós a vida da graça, a vida sobrenatural, que nos dá forças para vencer as tentações, dominando nossas paixões desordenadas. Segundo a definição do Concílio de Trento, a Eucaristia é um antídoto que nos purifica das faltas que cometemos todos os dias e nos preserva de quedas mortais. Testemunharam-no os apóstolos e registraram os evangelhos. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão e o benzeu, e o partiu, e deu-o a seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças, e deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu corpo, que será o selo do Novo Testamento, o qual será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26, 28. Como ensina a Santa Igreja, na parte mais importante da missa, que é a consagração, pelo poder conferido por Nosso Senhor aos apóstolos, a ordenar: fazei isto em memória de mim, Lucas 22, 19, a substância do pão de trigo e do vinho de uva converte-se em seu corpo e alma substancialmente, em estado glorioso, impassível, intangível e invisível. O sacerdote na missa, que é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, pronunciando as palavras sacramentais durante a consagração, arte in persona Christi, atua na pessoa de Cristo. O sacerdote não diz: tomai e comei, isto é o corpo de Cristo, mas sim: tomai e comei, isto é o meu corpo. Neste momento dá-se a transubstanciação, como muito apropriadamente denomina a Igreja. Com efeito, no Concílio de Trento, a respeito da presença real e substancial de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas, foi promulgado: no sublime sacramento da Santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está contido verdadeira, real e substancialmente sob a aparência das coisas sensíveis. Uma vez que no sacramento, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nosso Senhor encontra-se verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade. Não estando em estado de graça, deve-se primeiro purificar a consciência, arrependendo-se e confessando-se antes de receber a comunhão. Como adverte São Paulo apóstolo: todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 e 29.
Consonante com essas palavras do apóstolo, o Concílio de Trento reafirmou: ninguém cônscio de pecado mortal, por mais contrito que se julgue, se aproxime da Sagrada Eucaristia sem ter recebido antes o sacramento da penitência. A Eucaristia é um altíssimo mistério, que excede a pobre inteligência humana, pois nossos olhos mortais não veem senão o pão e o vinho. Mas temos a certeza que é o corpo de Cristo, pois para Deus nada é impossível. De modo muito expressivo e poético, um dos hinos compostos por Santo Tomás de Aquino para a adoração do Santíssimo Sacramento, o Adoro Te Devote, assim canta essa misteriosa e sublime verdade de fé. Eu te adoro com afeto, Deus oculto, que te escondes nestas aparências. A ti sujeita-se o meu coração por inteiro e desfalece ao te contemplar. A vista, o tato e o gosto não te alcançam, mas só com ouvir-te firmemente creio. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro do que esta palavra da verdade. Se do nada Deus criou todo o universo, não poderia ele mudar a substância do pão e do vinho em seu corpo e sangue? Responde o grande Santo Ambrósio. Se acreditamos que Deus pode criar do nada todos os seres, não deveremos crer mais facilmente que possa permutar uma substância por outra? Se todos os dias, por virtude natural e não menos incompreensível, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue daqueles a quem serve de alimento, por que não haveremos de crer que, por divina virtude, os mesmos objetos se transformem no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Entretanto, em algumas ocasiões, Nosso Senhor misericordiosamente nos desvendou o mistério eucarístico, mostrando-se realmente presente na hóstia santa por meio de comoventes milagres. Estes confirmam a presença real do homem-Deus na Eucaristia e assim fortalecem a fé de muitos de nós, que, como São Tomé, às vezes precisamos ver para crer. Livrai-nos, Virgem Maria, de tão grave ofensa. Protegei-nos e dai-nos sabedoria e discernimento, para não ocorrer de ofendermos vosso divino Filho. Com seu amor terno, adentrai o coração dos sacrílegos e convertei-os para que alcancem a santidade e a felicidade eterna. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.